A taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu observava o homem que eu amava destruir tudo o que construímos juntos com apenas uma frase descuidada. O restaurante estava agitado ao nosso redor, cheio de amigos comemorando o que deveria ter sido o anúncio do nosso noivado. Em vez disso, fiquei paralisado, observando seus rostos mudarem da confusão para um silêncio desconfortável enquanto as palavras de Rova ecoavam no ar como veneno. Pare de agir como se fôssemos casados, Mabel. Você não tem poder de decisão sobre onde eu vou ou com quem eu fico. O riso que se seguiu não foi gentil. Foi cortante, do tipo que vai desfazendo a sua dignidade aos poucos. Eu sorri durante todo esse tempo, meu rosto era uma máscara perfeita, enquanto meu coração se despedaçava em 1000 pedaços. Mas enquanto eu estava ali, algo frio e calculista começou a florescer em meu peito. Algo que mudaria tudo. 3 semanas depois, quando Rova chegou cambaleando em casa depois do fim de semana com seu namorado, com areia no cabelo e o perfume de outra mulher em suas roupas, suas chaves não giravam na fechadura. Nossa vizinha idosa, a senhora Whitmore, observava da janela enquanto ele tentava freneticamente, repetidas vezes, com a confusão estampada em seu rosto. Com licença, ele a chamou, com desespero transparecendo na voz. Você sabe o que aconteceu com o meu apartamento? O rosto envelhecido da senhora Whitmore se abriu num sorriso cúmplice. Ah, aquela moça simpática se mudou há 2 semanas. Disse algo sobre o contrato de aluguel estar apenas no nome dela. O engraçado é que ela deixou várias caixas na calçada. Pareciam ser roupas masculinas e itens pessoais. Um caminhão de lixo levou tudo embora esta manhã. Foi quando Rovan começou a implorar, mas já era tarde demais. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Mabel Everett e eu costumava acreditar em contos de fadas. Por 2 anos, vivi no que pensei ser o abraço perfeito do amor. Rova Enzo era tudo o que uma mulher poderia desejar. Alta, charmosa, com olhos da cor de nuvens de tempestade e um sorriso que fazia você esquecer o próprio nome. Ele tinha um jeito de fazer você se sentir como se fosse a única pessoa no mundo quando ele olhava para você, como se você fosse preciosa, rara e totalmente essencial para sua felicidade. Eu deveria saber que era tudo mentira. Os sinais estavam lá desde o começo, sutis como seda de aranha, mas igualmente fortes. O jeito como ele checava o celular constantemente durante nossos encontros. Seus dedos dançando pela tela com uma facilidade de quem pratica. Como ele desaparecia por horas sem explicação, retornando com histórias vagas sobre emergências de trabalho ou obrigações familiares. As mulheres que às vezes se aproximavam de nós, com os olhos cheios de um reconhecimento que eu não conseguia identificar, rapidamente se viravam quando me viam ao lado dele. Mas o amor te deixa cego, não é mesmo? Ele te faz explicar as bandeiras vermelhas, pintá-las com cores bonitas e pendurá-las como enfeites em volta do seu coração. Eu trabalhava como designer gráfico freelancer. Depois, meu pequeno apartamento serviu como lar e escritório. O contrato de locação estava em meu nome, um detalhe que se mostraria crucial mais tarde porque o crédito de Rovan tinha alguns problemas temporários que ele estava resolvendo. Ele se aproximou gradualmente, como uma maré subindo pela praia. Primeiro, uma escova de dentes, depois roupas extras. Antes que eu percebesse, ele estava lá todas as noites. Sua presença preenchendo meu espaço até que parecesse nosso. Você é tão independente, Mabel, ele dizia, beijando minha têmpora enquanto eu trabalhava até tarde da noite em projetos para clientes. É uma das coisas que eu amo em você. Você não precisa de mim, mas me escolhe. Como essas palavras voltariam para nos assombrar. O apartamento em si era meu santuário, um loft reformado no Distrito das Artes, com paredes de tijolos aparentes e janelas enormes que captavam a luz perfeitamente. Eu economizei durante 3 anos para pagar o depósito de segurança, trabalhando em turnos dobrados em uma cafeteria enquanto construía meu portfólio de design. Cada móvel, cada decoração cuidadosamente escolhida, cada planta que dava vida aos cantos, tudo era meu. Tudo pago com dinheiro que ganhei em noites sem dormir e com muita determinação. Rova não contribuiu em nada para o aluguel, alegando que estava entre oportunidades e trabalhando em um grande negócio que renderia frutos em breve.
não me importei. O amor deve ser sobre parceria, sobre apoiar um ao outro nos momentos difíceis. Eu acreditava que estávamos construindo algo juntos, que suas lutas eram contratempos temporários em nosso caminho para a eternidade. Deus, eu era ingênuo. A noite que mudou tudo começou como tantas outras. Estávamos no Jeppes, um restaurante italiano intimista onde Rova me levou para comemorar nosso aniversário de 6 meses. O brilho quente da luz das velas dançava sobre a toalha de mesa branca, e o ar estava impregnado com o aroma de alho e vinho. Pensei que estávamos lá para celebrar algo lindo. Havia rumores circulando entre nosso grupo de amigos de que Rova estava planejando fazer um pedido de casamento. Eu até comprei um vestido novo para a ocasião, um verde esmeralda profundo que realçava meus olhos e valorizava minhas curvas nos lugares certos. Passei horas me arrumando, pintando as unhas, enrolando o cabelo até que ele caísse em ondas perfeitas sobre meus ombros. No espelho, eu parecia uma mulher pronta para começar o próximo capítulo de sua vida. Nossos amigos começaram a chegar por volta das 8. Casais que fizemos em dupla saíram com pessoas do trabalho do Rova. Algumas das minhas amigas mais próximas. A energia era elétrica. Todos lançavam olhares furtivos para Rova, esperando que algo importante acontecesse. Eu também sentia aquela sensação de expectativa pairando no ar como uma promessa. Mas, à medida que a noite avançava, algo parecia estranho. Rova estava distraído, checando o celular mais do que o normal. Seu sorriso parecia forçado, sua risada um pouco atrasada. Quando Jéssica, minha melhor amiga desde a taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu observava o homem que eu amava destruir tudo o que construímos juntos com apenas uma frase descuidada. O restaurante estava agitado ao nosso redor, cheio de amigos comemorando o que deveria ter sido o anúncio do nosso noivado. Em vez disso, fiquei paralisado, observando seus rostos mudarem da confusão para um silêncio desconfortável enquanto as palavras de Rova ecoavam no ar como veneno. Pare de agir como se fossemos casados, Mabel. Você não tem poder de decisão sobre onde eu vou ou com quem eu fico. O riso que se seguiu não foi gentil. Foi cortante, do tipo que vai desfazendo a sua dignidade aos poucos. Eu sorri durante todo esse tempo, meu rosto era uma máscara perfeita, enquanto meu coração se despedaçava em 1000 pedaços. Mas enquanto eu estava ali, algo frio e calculista começou a florescer em meu peito. Algo que mudaria tudo. 3 semanas depois, quando Rova chegou cambaleando em casa depois do fim de semana com seu namorado, com areia no cabelo e o perfume de outra mulher em suas roupas, suas chaves não giravam na fechadura. Nossa vizinha idosa, a senhora Whitmore, observava da janela enquanto ele tentava freneticamente, repetidas vezes, com a confusão estampada em seu rosto. Com licença, ele a chamou, com desespero transparecendo na voz. Você sabe o que aconteceu com o meu apartamento? O rosto envelhecido da senhora Whitmore se abriu num sorriso cúmplice. Aquela moça simpática se mudou há 2 semanas. Disse algo sobre o contrato de aluguel estar apenas no nome dela. O engraçado é que ela deixou várias caixas na calçada. Pareciam ser roupas masculinas e itens pessoais. Um caminhão de lixo levou tudo embora esta manhã. Foi quando Rovan começou a implorar, mas já era tarde demais. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Mabel Everett e eu costumava acreditar em contos de fadas. Logo metade da mesa estava rindo como se as palavras cruéis de Rovan fossem apenas uma piada, apenas um homem afirmando sua independência daquele jeito casual que os homens às vezes fazem. Rovan tem razão, disse Derek, outro amigo. Não podemos deixá-los ficar muito à vontade dando ordens, certo? Mais risadas. Mais altas dessa vez. Eu sorri. Que Deus me ajude. Sorri e fiquei quieta, bancando a namorada compreensiva que aguenta uma piada. Mas, por dentro, algo fundamental estava se quebrando. Não apenas se quebrando, mas se estilhaçando em pedaços tão pequenos que jamais poderiam ser reconstruídos. O resto do jantar passou num piscar de olhos. Fiz tudo o que podia, conversei um pouco, ri nos momentos certos. Mas eu estava em outro lugar completamente diferente,
flutuando acima da cena como um fantasma assistindo sua própria vida implodir. Quando a conta chegou, Rovan fez questão de pegar a carteira antes de perceber que havia esquecido o cartão de crédito em casa. Amor, você pode me dar este? Ele perguntou com aquele sorriso encantador que um dia me fez tremer. Eu te pago amanhã. Eu paguei. Claro que paguei. Eu sempre paguei. Caminhamos para casa em silêncio, com o ar fresco de outubro contra minha pele. Folhas mortas estalavam sob nossos pés, e eu não pude deixar de pensar em como aquilo era apropriado. Tudo ao nosso redor morria enquanto qualquer erva daninha murchava. Você está sendo dramática, disse Rovan enquanto subíamos as escadas para o meu apartamento. Foi só uma brincadeira, Mabel. Todos riram. Todos riram, repeti, tirando as chaves da bolsa. Exatamente. Você está exagerando. Destranquei a porta e entrei, Rovan me seguindo. O espaço familiar parecia diferente de alguma forma, contaminado pelo que havia acontecido no jantar. Olhei ao redor para a vida que construí, o lar que criei, e vi tudo com novos olhos. Você vai para Vegas? Perguntei, virando-me para encará-lo. Ele já estava afrouxando a gravata. Aquele gesto casual de um homem que se sentia completamente seguro de seu lugar na minha vida. Provavelmente, como eu disse, são só os caras. E as visitas ao local? Podemos fazer isso outra hora. Não há pressa, certo? Ele se aproximou, estendendo as mãos para mim que antes me pareciam seguras. Vamos, querida. Não fique assim. Você sabe que eu te amo. Deixei que ele me beijasse. Deixei que ele pensasse que estava tudo bem. Deixei que ele acreditasse que suas palavras não tinham me mostrado exatamente quem ele realmente era e o quão pouco eu significava para ele. Mas enquanto ele dormia ao meu lado naquela noite, roncando suavemente com um braço em volta da minha cintura, eu olhava para o teto e planejava. Pela primeira vez em 2 anos, eu vi claramente. O homem que eu amava era uma miragem. Uma bela mentira que me manteve dançando ao som da sua música enquanto ele morava na minha casa sem pagar aluguel, comia da minha comida e me tratava como uma substituta conveniente até que algo melhor surgisse. A viagem para Vegas seria em 3 semanas. 3 semanas para me preparar para o que seria o momento mais gratificante da minha vida. 3 semanas para planejar a vingança perfeita. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com a cama vazia e o som do chuveiro ligado. Rovan estava cantarolando. Cantarolando de verdade como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me humilhado publicamente na frente de todos os nossos amigos. Como se aquelas palavras não tivessem se gravado em minha alma com precisão cirúrgica. Fiquei ali deitada, ouvindo, esse homem que dividiu minha cama por 2 anos, mas aparentemente nunca me viu como uma parceira igual. A água foi cortada e logo ele emergiu com uma toalha enrolada na cintura, gotas de água refletindo a luz da manhã enquanto desciam pelo seu peito. Bom dia, linda, disse ele, com aquele sorriso fácil nos lábios. Durma bem. Como um bebê, menti. Ele se movia pelo quarto com confiança casual, vestindo roupas da comoda que eu havia comprado e das gavetas nas quais eu havia dado espaço para ele. Ao vê-lo se vestir no meu quarto, em minha casa, usando minhas toalhas no meu sabonete, senti algo frio se instalar no meu estômago. Preciso sair cedo hoje, disse ele, sem olhar para mim enquanto abotoava a camisa. Vou me reunir com alguns investidores sobre aquela ideia de startup que mencionei. Outra mentira. Eu percebi pela maneira como seus olhos evitavam os meus, pela leve tensão em seus ombros. Em 2 anos, aprendi a ler seus sinais, embora antes eu sempre tivesse escolhido ignorá-los. Você estará em casa para o jantar? Perguntei, mantendo minha voz leve e casual. Pode ser que esteja atrasado. Não espere acordado. Ele beijou minha testa, um gesto superficial, do tipo que você dá a uma criança ou a um animal de estimação, e foi embora. Ouvi seus passos na escada. A porta da frente do prédio batendo e depois silêncio. Esperei exatamente 10 minutos antes de me levantar. Meu laptop já estava aberto na mesa da cozinha, onde eu o havia deixado na noite anterior. Fiz café com as mãos trêmulas, minha mente agitada com possibilidades e medos. Uma parte de mim queria ignorar o que tinha acontecido, fingir que o homem que eu amava estava apenas tendo uma noite ruim. Mas uma parte maior, a parte que vinha catalogando inconsistência silenciosamente há meses, sabia que não era assim.
Comecei com os registros telefônicos dele. Não me pergunte como consegui acesso. O amor te faz fazer coisas que você nunca imaginou ser capaz. E Rovan nunca foi particularmente cuidadoso em esconder suas senhas. A conta telefônica dele contava uma história de ligações tarde da noite para números que eu não reconheci. Conversas extensas por mensagens de texto que aconteceram enquanto ele supostamente estava trabalhando ou com os amigos. Um número apareceu com frequência alarmante. Conectei-o a um serviço de pesquisa reversa e encontrei um nome, Sofia Delacroix. Uma rápida pesquisa nas redes sociais revelou uma morena deslumbrante com lábios carnudos e olhos como mel quente. O Instagram dela era público, cheio de fotos de jantares caros, viagens de fim de semana e dela mesma em lugares lindos que eu reconhecia. A praia em Miami, o bar na cobertura onde Rovan alegou ter tido um jantar de negócios no mês passado. A trilha de caminhada que ele disse ter descoberto enquanto clareava a mente sozinho. Em cada foto, havia sinais sutis de um companheiro. 2 taças de vinho sobre uma mesa. Uma sombra que sugeria que alguém estava tirando a foto, um reflexo em seus óculos de sol que parecia muito com o perfil de Rovan. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria meses de postagens. Cada uma delas era uma pequena confirmação do que eu estava começando a entender. Não se tratava apenas de uma traição emocional. Era um relacionamento completo, com escapadas românticas e momentos íntimos que deveriam ter sido nossos. Mas Sofia não foi a única. Quanto mais eu cavava, mais nomes eu encontrava. Amanda, uma executiva de marketing que postou fotos do mesmo restaurante onde Rovan me levou para comemorar nosso primeiro aniversário de namoro. 2 semanas antes do nosso encontro. Rebecca Foster, cujas etiquetas de localização correspondiam a várias das misteriosas viagens de trabalho de Rovan. Cada mulher é linda, bem-sucedida e completamente alheia às outras. Como ele conseguiu? Como ele nos manteve separados, todos acreditando que éramos especiais, todos achando que tínhamos algo real com ele? A resposta veio a mim quando encontrei um tópico de bate-papo em grupo que ele havia deixado aberto acidentalmente no iPad que comprei para ele no Natal. O título era Os Garotos. Mas a conversa revelou algo muito mais sinistro do que as típicas brincadeiras entre homens. Rovan Miami foi incrível. Sofia acha que somos exclusivas agora. Ô Tyler, e você ainda mantém a artista como base? Rovan por enquanto. Aluguel grátis e ela está sempre trabalhando, então posso fazer o que quiser. Melhor estrutura que já tive. Dar, e a advogada? Achei que você estivesse afim dela. Rovan, Amanda é ótima para jantares caros e conexões. Garotas diferentes para necessidades diferentes, sabia? Tirando quem? Você está brincando com bombeiro. Rovan, eles estão tão desesperados para acreditar no amor que acabam dando explicações para tudo. É quase fácil demais. Li a conversa 3 vezes antes que as palavras realmente fizessem sentido. Aluguel grátis. Garotas diferentes para necessidades diferentes. Quase fácil demais. Era tudo o que eu era para ele. Uma base conveniente. Uma mulher tão desesperada para acreditar no amor que eu explicaria suas mentiras, pagaria suas contas e sorriria enquanto ele me humilhasse em público. A raiva que me invadiu era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Começou como uma queimação no meu peito e se espalhou como fogo, consumindo todo o sentimento de ternura que eu já tinha por Rovan Enzo. Em seu lugar cresceu algo mais duro, mais afiado, infinitamente mais perigoso. Mas eu não joguei coisas, nem gritei, nem o confrontei imediatamente como uma mulher desprezada em um filme. Em vez disso, fiz algo muito pior. Eu planejei. Passei a semana seguinte documentando tudo. Capturas de tela de conversas, fotos de extratos de cartão de crédito mostrando cobranças que não correspondiam às suas histórias, registros de quando ele entrou e saiu do apartamento. Criei arquivos sobre cada uma das mulheres, aprendendo seus padrões, seus hábitos nas redes sociais e suas vidas profissionais. Sofia era uma corretora imobiliária que se orgulhava de sua integridade e honestidade. Ela postava diariamente citações motivacionais sobre confiança e autenticidade. Amanda era uma advogada corporativa conhecida por sua reputação ilibada e tolerância zero à desonestidade em questões comerciais ou pessoais. Rebecca administrava um blog de estilo de vida de sucesso sobre como encontrar felicidade genuína e relacionamentos autênticos.
Cada mulher ficaria arrasada ao descobrir a verdade sobre Rovan, mas o mais importante é que cada mulher merecia saber a verdade. O plano começou a tomar forma na minha mente. Elegante na sua simplicidade e devastador no seu impacto potencial. Mas eu precisava de mais do que apenas evidências de trapaça. Eu precisava de algo que realmente o fizesse entender como é perder tudo aquilo com que você achava que podia contar. Foi então que me lembrei do contrato de locação. Meu nome estava em tudo. O contrato de locação, as contas de serviços públicos, a internet, até mesmo a vaga de estacionamento na garagem do prédio que Rovan usava para seu carro. Legalmente, ele não tinha direito a nada disso. Ele nem sequer era oficialmente um inquilino aos olhos da lei. Era apenas um hóspede de longa duração que havia ultrapassado o período de estadia. Mas terminar não seria suficiente. Não depois de tudo que ele me fez passar. Não depois de descobrir que todo o nosso relacionamento foi construído com base em mentiras e manipulação. Não depois de descobrir que ele estava rindo de mim com os amigos, me tratando como uma piada, uma idiota conveniente que pagou pelo privilégio de ser enganada. Não, Rovan merecia algo muito mais poético do que um simples término. Ele merecia perder tudo exatamente como eu. De repente, completamente, e da forma mais humilhante possível. Ainda faltavam 2 semanas para a viagem a Las Vegas. 2 semanas para me preparar para a despedida mais gratificante da minha vida. O plano exigia precisão, tempo e um nível de cálculo frio que eu nunca soube que possuía. Mas o amor traído tem um jeito de aguçar a mente, transformando emoções suaves em resoluções duras como aço. Comecei pelo apartamento. Meu contrato de locação venceria em 3 meses, mas a administração do prédio permitiu acordos mensais com 30 dias de antecedência. Perfeito. Marquei uma reunião com a administradora do imóvel, Senhora Rodrigues, para a semana seguinte. Odeio perder você, Mabel, disse ela quando expliquei que iria me mudar. Você tem sido uma inquilina maravilhosa. Sem reclamações de barulho. Sempre paga em dia. Mantém o lugar impecável. Obrigada. Só preciso mudar de ares, respondi, assinando os papéis de demissão. Vou sair até o final do mês. E seu namorado? Ele precisará ser incluído em alguma documentação para a devolução do depósito de segurança? Sorri docemente. Ah, ele não está no contrato de locação. Nunca esteve. É só um hóspede que ficou um pouco tempo demais. A compreensão brilhou em seus olhos. Ela já tinha visto aquela situação antes. Entendo. Bem, o depósito será devolvido diretamente a você, já que você é o único arrendatário. Depois veio a parte mais difícil, encontrar um novo lugar sem que Rovan soubesse. Marquei visitas ao apartamento para horários em que ele supostamente estava no trabalho, embora agora eu soubesse que ele provavelmente estava com uma de suas outras mulheres. Encontrei um loft perfeito de um quarto do outro lado da cidade, assinei o contrato de locação usando meu nome de solteira e um número de telefone diferente e providenciei a vinda de uma empresa de mudanças durante sua viagem a Las Vegas. A beleza de viver com alguém que não prestava atenção aos detalhes da casa era que Rovan nunca notou quando comecei a embalar lentamente itens não essenciais em caixas que eu guardava no porão do prédio. Roupas de inverno, livros, itens de decoração, metade dos meus utensílios de cozinha. Tudo foi guardado enquanto ele permanecia felizmente alheio. Mas o apartamento foi apenas o começo. Por meio de um cuidadoso reconhecimento nas mídias sociais, descobri que todas as outras 3 mulheres de Rovan estariam na cidade durante seu fim de semana em Las Vegas. Sofia tinha uma festa de portas abertas marcada para domingo à tarde. Amanda estava participando de uma conferência jurídica que terminou no sábado à noite. Rebecca estava organizando um retiro de bem-estar que terminou na manhã de domingo. Criei contas de e-mail anônimas e comecei a redigir mensagens, não acusações, nada que parecesse delírios de ciúmes de uma mulher desprezada. Em vez disso, fingi ser uma amiga preocupada que achava que merecia saber a verdade sobre o homem com quem estava namorando. Os e-mails foram cuidadosamente elaborados, tinham um tom profissional e incluíam evidências suficientes para serem críveis sem parecerem maliciosos. Capturas de tela dos perfis de namoro do Rovan. Sim, ele tinha perfis ativos em 3 aplicativos diferentes, todos alegando estar em busca de algo sério. Fotos de mídias sociais onde suas mentiras foram expostas por meio de carimbos de data e hora e locais,
recibos de cartão de crédito que provavam que ele estava vivendo às custas de uma mulher enquanto namorava outras. Programei o envio desses e-mails para domingo à noite, bem na hora em que Hova estaria voltando de Las Vegas, exausto e desavisado. Mas eu ainda não tinha terminado. A obra-prima da minha vingança exigia mais um elemento. Uma humilhação pública equivalente à que ele me fizera em Jeppes, e eu sabia exatamente como consegui-la. Lembra do Tyler Scrum do bate-papo em grupo? Uma pesquisa mais aprofundada revelou que ele era Tyler Morrison, o melhor amigo de Hovan desde a faculdade e padrinho do casamento do irmão dele no ano passado. Tyler tinha uma presença muito pública nas redes sociais, onde adorava postar sobre lealdade, fraternidade e homens de verdade cuidando dos negócios. Tyler também tinha uma namorada séria chamada Emma, que me seguia no Instagram. Emma, que estava no jantar onde Hova me humilhou. Emma, que parecia desconfortável, mas não disse nada quando todos riram. Emma merecia saber que seu namorado não era apenas cúmplice da traição de Hova, mas também a incentivava ativamente. Elaborei outra mensagem anônima para Emma. Incluindo capturas de tela do bate-papo em grupo onde Tyler e os outros discutiam os múltiplos relacionamentos de seus amigos como se fosse um jogo, onde eles riam sobre enganar mulheres, sobre tirar vantagem da nossa confiança, sobre nos tratar como recursos a serem explorados. Mas guardei a melhor parte para o final. Por meio do bate-papo em grupo, descobri uma tradição que eles tinham: postar fotos e histórias de suas viagens em um álbum compartilhado, acessível às namoradas e esposas. Era para provar que eles não estavam fazendo nada inapropriado, apenas caras sendo caras. Só que Hovan sempre se esquecia de verificar o que seus amigos postavam. Eu não tinha dúvidas de que essa viagem a Vegas incluiria atividades que eles não gostariam que seus parceiros vissem. E quando essas fotos inevitavelmente aparecessem no álbum compartilhado, cada mulher em suas vidas veria exatamente quem esses homens realmente eram. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. A semana anterior a Vegas chegou com uma lentidão agonizante. Hova estava cada vez mais distraído, passando horas no telefone e voltando para casa mais tarde todas as noites. Ele alegou que estava trabalhando horas extras para pagar a viagem, mas seus extratos de cartão de crédito, aos quais eu ainda tinha acesso, contavam uma história diferente. Ele estava cobrando tudo no cartão em que eu adicionei em 4 emergências, acumulando dívidas por jantares caros e presentes que certamente não eram para mim. Sentirei sua falta enquanto você estiver fora, eu disse na noite anterior à sua partida, aconchegada em seu peito na nossa cama. A mentira tinha um gosto amargo na minha língua, mas eu precisava manter a fachada por mais um tempinho. Eu também vou sentir sua falta, querida, ele murmurou, beijando meu cabelo. São só alguns dias. Volto antes que você perceba. Prometa-me que você será bom, sussurrei, as palavras carregando um duplo sentido que ele não conseguia entender. Ele riu, o som ecoando em seu peito. Quando é que eu não sou bom? Se ele soubesse o quão proféticas essas palavras seriam. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, combinando perfeitamente com meu humor. Hova andava apressado pelo apartamento, arrumando sua mala com a excitação de um homem prestes a experimentar a liberdade. Ele estava praticamente vibrando de expectativa e vê-lo fez meu estômago revirar. Não me espere acordada esta noite, disse ele, fechando o zíper da mala. O voo só pousa tarde, e provavelmente vamos jantar no hotel. Assenti da mesa da cozinha, onde estava sentada com meu café, observando o homem que amei por 2 anos se transformar em um estranho diante dos meus olhos. Será que ele sempre quis ficar longe de mim? Será que eu era cega demais para perceber? Divirta-se com os meninos, eu disse, conseguindo sorrir. Ele beijou minha testa novamente, aquele mesmo gesto condescendente que começou a parecer um tapa. Amo você, querida. Também te amo, sussurrei para seu corpo que se afastava. No momento em que a porta se fechou atrás dele, entrei em ação. Os carregadores chegariam na segunda-feira de manhã, mas eu tinha trabalho preparatório para fazer. Passei a sexta-feira guardando mais pertences, deixando de fora apenas o que eu precisaria para o fim de semana e algumas das coisas favoritas de Hova. Coisas que eu queria que ele visse uma última vez antes de perdê-las para sempre. Sábado foi o dia mais difícil. Com a partida de Hova, o apartamento parecia diferente. Carregado de possibilidades e tristeza em igual medida. Eu me vi vagando de cômodo em cômodo, dizendo adeus à vida que construímos juntos, ou melhor, à vida que eu construí enquanto ele se aproveitava da minha generosidade e amor.
Permiti-me um momento de fraqueza, sentado na nossa cama com uma foto das nossas primeiras férias juntos. Parecíamos tão felizes, tão genuinamente conectados. Seus braços estavam em volta de mim por trás, nós dois rindo de algo fora do enquadramento. Por um breve momento, me perguntei se estava cometendo um erro. Talvez o homem nesta foto fosse o verdadeiro Rovan, e todo o resto fosse apenas uma fase da qual ele iria superar. Então meu telefone vibrou com uma notificação. Alguém me marcou em uma foto nas redes sociais. Era Emma, a namorada de Tyler, postando uma foto de uma noite de garotas na sexta-feira à noite. Ela estava com amigos enquanto os meninos estavam em Las Vegas e parecia genuinamente feliz. Na legenda, ela escreveu sobre sentir falta de Tyler, mas confiar nele completamente porque o relacionamento deles era construído com base na honestidade e no respeito. A ironia era tão forte que poderia cortar vidro. Naquela noite, pedi comida para a viagem no Jeeps, uma última refeição no lugar onde tudo começou a desmoronar. Enquanto comia sozinho na mesa da cozinha onde Rovan e eu tínhamos compartilhado tantos jantares, senti uma estranha sensação de paz tomando conta de mim. Não se tratava mais apenas de vingança. Tratava-se de resgatar minha dignidade, minha autoestima, meu direito de ser tratado como um parceiro igual em vez de um recurso conveniente. Domingo de manhã, acordei com chamadas perdidas do Rovan. 3 delas, todas por volta das 2 horas da manhã, horário de Las Vegas. Quando retornei a ligação, ele parecia de ressaca e paranoico. Oi, querida, só queria saber como você está, disse ele, com a voz rouca de sono e álcool. Verificar se está tudo bem em casa. Está tudo perfeito, assegurei-lhe. Como está Vegas? Bom, bom. Só as coisas de sempre. Você sabe como é. Estou começando, murmurei. Houve uma pausa. O que isso quer dizer? Nada, querida. Só estou com saudades. Quando seu voo chega? A suspeita deixou sua voz, substituída por aquela confiança casual que eu antes achava atraente. Por volta das 18 horas. Não precisa me buscar. Vou pegar um Uber. Então te vejo em casa. Te vejo em casa. Ele repetiu e desligou. Mas é claro que ele não me veria em casa porque às 18 horas não haveria mais casa para ele retornar. Exatamente às 15 horas enviei os e-mails. 3 mensagens cuidadosamente elaboradas para 3 mulheres que mereciam muito mais do que Rovan Enzo. Incluí evidências, capturas de tela, recibos, tudo o que eles precisavam para entender que o homem com quem estavam namorando era uma fraude. Expliquei sobre o bate-papo em grupo, os múltiplos relacionamentos, a maneira como ele categorizava as mulheres com base no que elas podiam lhe proporcionar. A mensagem para Emma foi diferente, mais pessoal. Incluí as capturas de tela que provavam que o namorado dela não só estava ciente do comportamento de Rovan, mas também o encorajava ativamente. As conversas em que Tyler brincava sobre manter as namoradas na linha e garantir que elas não fossem muito exigentes. Então me sentei e esperei. As respostas vieram mais rápido do que eu esperava. Sofia chamou primeiro, com a voz trêmula de raiva e descrença. Conversamos por quase 1 hora, comparando histórias e preenchendo lacunas no conhecimento um do outro. Ela suspeitou que algo estava errado, mas se convenceu de que não se importava mais, assim como eu. Ele me disse que você era só uma amiga que ele estava ajudando, disse ela, com a voz embargada. Disse que você estava passando por um momento difícil e que ele estava te deixando ficar na casa dele temporariamente. A casa dele, repeti, sentindo o gosto amargo da ironia. Sofia, ele nunca pagou 1 centavo de aluguel. O contrato está todo em meu nome. O som que ela fez foi meio riso, meio soluço. Meu Deus, como fomos tolos. A resposta de Amanda foi mais controlada, mas não menos furiosa. Como advogada, ela já pensava em termos de consequências e justiça. Você tem provas de fraude financeira? Perguntou ela. Se ele usou cartões de crédito sob falsos pretextos, se apresentou como se morasse em um lugar onde não tinha o direito legal de estar, poderíamos instaurar processos criminais. Eu tenho tudo, assegurei-lhe. Cada mentira, cada recibo, cada promessa que ele fez a cada um de nós. A mensagem de Rebecca chegou por e-mail, mais longa e mais bem pensada que as outras.
Ela escreveu sobre os sinais que ignorou, a maneira como Rova a fez se sentir especial, ao mesmo tempo em que a mantinha separada do resto da vida dele. Ela me agradeceu por ter tido a coragem de estender a mão, por me importar o suficiente com estranhos para salvá-los de mais sofrimento. Mas a resposta mais satisfatória veio de Emma. Sua primeira mensagem foi um simples: "Meu Deus." 20 minutos depois, ela me ligou diretamente. "Isso é real?" ela perguntou sem rodeios. "Essas capturas de tela. Tyler realmente disse essas coisas. Cada palavra. Tenho carimbos de data e hora e tudo." Ela ficou em silêncio por tanto tempo. Pensei que a ligação tivesse caído. Então, eles deveriam voltar para casa hoje à noite. Todos agindo como heróis retornando da batalha. Tyler fez reservas para jantar conosco e disse que queria comemorar por ter sobrevivido a mais um fim de semana com os meninos. Desculpe, Emma. Sei que não é fácil ouvir isso. Não se desculpe. Você me contou a verdade, e isso é mais do que qualquer outra pessoa já fez. Sua voz agora estava firme e determinada. O que você vai fazer quando ele chegar em casa? Olhei ao redor do apartamento para as caixas escondidas nos armários, para a vida que eu havia construído e que estava prestes a desaparecer como fumaça. Ele vai receber exatamente o que merece. Ótimo, disse Emma com veemência. Ele merece tudo o que lhe está acontecendo. Às 17h30, fiz meus preparativos finais. Coloquei os últimos pertences essenciais em 2 malas e as coloquei no meu carro. Deixei para trás tudo o que era propriedade comum. O sofá que escolhemos juntos, a mesa de centro que comprei, mas que ele dizia amar, os eletrodomésticos de cozinha que ele usava, mas nunca contribuiu para a compra. As únicas coisas que levei foram o que era legal e moralmente meu. Todo o resto serviria como um lembrete do que ele havia perdido por causa de suas próprias escolhas. Deixei as chaves na mesa da cozinha junto com um único pedaço de papel, uma cópia impressa do nosso contrato de locação com o aviso de rescisão anexado. Além disso, coloquei capturas de tela das conversas do grupo impressas em cores, com carimbos de data e hora claramente visíveis. Nenhuma nota, nenhuma explicação, apenas a verdade exposta em preto e branco inegáveis. Então liguei para a senhora Rodrigues. O apartamento está pronto para ser entregue. Eu disse a ela, deixei as chaves lá dentro. As fechaduras podem ser trocadas quando você quiser. E os pertences do seu namorado? Olhei ao redor para as roupas no armário, os produtos de higiene no banheiro, os itens pessoais espalhados pelo que antes era nosso espaço compartilhado. Ele não está no contrato de locação, lembrei tudo que for deixado para trás se torna propriedade do prédio para ser descartado como você achar melhor. Entendido. Obrigada por ser uma inquilina tão maravilhosa, Mabel. Espero que seu próximo imóvel lhe traga felicidade. Acho que sim, eu disse, e falei sério. Exatamente às 18h, saí do prédio que abrigava minha antiga vida. Não olhei para trás, não dei uma última olhada para as janelas que tinham sido meu lar. Aquele capítulo havia terminado e eu finalmente estava livre para escrever um novo. Meu telefone começou a vibrar 20 minutos depois. Os telefonemas começaram a chegar em rápida sucessão, cada um mais desesperado que o anterior. Deixei tudo cair na caixa postal, dirigindo pela cidade em direção ao meu novo apartamento com uma sensação de libertação que não sentia há anos. O sol estava se pondo atrás de mim, pintando o céu em tons de dourado e carmesim que pareciam quase simbólicos. O fim de um dia, a promessa de outro, mas a curiosidade levou a melhor. No sinal vermelho, ouvi a primeira mensagem de voz. Mabel, o que está acontecendo? Minha chave não funciona. Me ligue agora. A voz de Rova estava tensa, com confusão e um começo de pânico. A segunda mensagem foi deixada 10 minutos depois. Querida, isso não tem graça. O vizinho disse algo sobre você se mudar. Isso não pode estar certo. Precisamos conversar. Me liga de volta. Na quinta mensagem, seu tom mudou de confusão para barganha. Olha, eu não sei o que te disseram, mas a gente consegue resolver isso. Seja lá o que você acha que aconteceu em Vegas, não é o que parece. Por favor, Mabel, nós nos amamos. Não desperdice 2 anos por causa de um mal-entendido. Quase ri daquele mal-entendido.
Como se 2 anos de engano sistemático e manipulação emocional fossem apenas uma simples falha de comunicação. As mensagens continuaram durante toda a noite, cada uma revelando outra camada de seu desespero. Ele passou da negação para a raiva e para a barganha no intervalo de 2 horas, e eu praticamente podia ouvir seu mundo desmoronando pelo telefone. Mas a ligação mais satisfatória veio de um número que eu não reconheci. Seu vingativo, a voz de Tyler explodiu pelo alto-falante antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Que diabos você mandou para Emma? Ela fez as malas e foi morar com a irmã. Ela nem fala comigo. Olá para você também, Tyler, eu disse calmamente, entrando na garagem do meu novo prédio. Isso é comportamento psicótico, Mabel. Destruir relacionamentos por causa de quê? Alguma piada que seu namorado fez no jantar? Você é louca. Estou desequilibrado. Eu ri, o som ecoando nas paredes de concreto. Tyler, tenho capturas de tela suas incentivando seu melhor amigo a manipular e usar várias mulheres simultaneamente. Você nos chamou de desesperados e disse que éramos quase fáceis demais de enganar. Então me diga, quem é realmente o psicótico aqui? Silêncio. Então essas conversas eram privadas. Assim como meu relacionamento com Rova. Mas isso não te impediu de tratá-lo como entretenimento. Saí do carro, meus saltos batendo no pavimento com uma autoridade satisfatória. Emma merecia saber com quem ela realmente estava namorando. Todos eles sabiam. Você estragou tudo. Não, Tyler. Você e Rova arruinaram tudo no momento em que decidiram que mulheres eram apenas recursos a serem explorados. Eu só me certifiquei de que houvesse consequências. Desliguei antes que ele pudesse responder e bloqueei seu número imediatamente. Meu novo apartamento era tudo o que o antigo não era. Menor, mas inteiramente meu. Moderno onde o outro era vintage. Silêncio onde antes sempre havia a tensão subjacente de viver uma mentira. Abri uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial e me acomodei no meu novo sofá para ouvir o resto das mensagens de Rova. Eles pintaram o quadro de um homem lentamente percebendo que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Na mensagem 8, ele aparentemente havia falado com Sofia. Mabel, por favor. Eu sei que você está com raiva e sei que cometi erros, mas isso é loucura. Você não pode simplesmente destruir a vida das pessoas só porque está chateada. Sofia está ameaçando registrar um boletim de ocorrência por fraude. Isso está saindo do controle. A mensagem 12 revelou que ele também esteve em contato com Amanda. A advogada está falando em prestar queixa. Ela diz: eu me apresentei falsamente e cometi fraude financeira. Querida, eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu te amo. Eu sempre te amei. Não podemos conversar sobre isso como adultos? Mas foi a mensagem 15 que me fez sorrir. Estão todos comparando ideias agora. Os 3 estão em algum tipo de grupo de bate-papo compartilhando informações sobre mim. Isso é loucura, Mabel. Você os transformou em uma caça às bruxas. Por favor, eu imploro. Diga a eles que foi tudo um mal-entendido. Diga a eles que terminamos e que eu fiquei confusa. Farei qualquer coisa. Qualquer coisa. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu bebia meu vinho e observava as luzes da cidade brilharem além das minhas novas janelas. Agora ele estava disposto a fazer qualquer coisa quando, poucos dias antes, ele me humilhou publicamente e disse que eu não tinha voz ativa na vida dele. Tarde demais. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. É a Mabel? Esta é a Sofia. As outras meninas e eu gostaríamos de te encontrar amanhã, se você estiver disponível. Temos algumas coisas para discutir. Sorri e respondi: eu adoraria. Na manhã seguinte, Rova sentiu uma nova onda de desespero. Aparentemente, ele passou a noite no carro ou em um hotel porque as mensagens vinham de locais diferentes, de acordo com o ruído de fundo. Passei pelo prédio hoje de manhã. A senhora Rodrigues disse que você rescindiu o contrato de locação. Ela não me deixou pegar minhas coisas. Disse que, como eu não estava no contrato, meus pertences são considerados propriedade abandonada. Mabel, é a minha vida inteira ali. Minhas roupas, meu laptop, o relógio do meu avô.
Você não pode simplesmente jogar fora 2 anos da minha vida. Mas eu podia e consegui, assim como ele jogou fora 2 anos dos meus com suas mentiras e manipulação. O encontro com as outras mulheres foi marcado para o meio-dia em um pequeno café no centro da cidade. Cheguei cedo, pedi um café e escolhi uma mesa no fundo, onde poderíamos conversar em particular. Um por um, eles chegaram, e fiquei impressionado com o quão diferentes e semelhantes éramos todos. Sophie era deslumbrante pessoalmente, com o tipo de elegância natural que fazia você entender por que Rowan se sentia atraído por ela. Mas seus olhos agora tinham uma dureza, uma inteligência afiada que havia sido despertada pela traição. Amanda se portava com a postura de alguém acostumada a acomodar, seu terno de grife e seu andar confiante demonstravam seu sucesso no mundo jurídico. Mas havia algo vulnerável nela agora, uma rachadura na armadura que o engano de Rowan havia criado. Rebecca era mais suave, mais etérea, com o tipo de beleza natural que não precisava de realce. Ela parecia estar chorando, mas seu maxilar estava determinado. Foi o que Sofia disse quando todos nos acomodamos com nossas bebidas. Aqui estamos. Para as mulheres que achavam que conhecíamos Rowan Enzo. Fiquei pensando nisso a noite toda, disse Amanda, com sua mente jurídica claramente analisando as implicações. A fraude financeira por si só poderia colocá-lo em sérios problemas legais. Usar cartões de crédito sob falsos pretextos, se passar por inquilino quando não tinha legitimidade para agir. Definitivamente, há acusações criminais que poderíamos processar. E quanto ao dano emocional? Perguntou Rebecca baixinho. Sei que parece ingênuo, mas eu realmente acreditava que estávamos construindo algo real. Recusei outras oportunidades, outros relacionamentos, porque pensei que tínhamos um futuro juntos. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Não parece ingênuo. Parece humano. Todos nós acreditávamos no que ele queria que acreditássemos. Sofia pegou o celular e começou a ler algumas coisas. Tenho revisado nossas conversas em busca de padrões. Ele contou a cada um de nós essencialmente as mesmas mentiras, apenas adaptadas ao que ele achava que queríamos ouvir. Ele me disse que era um empreendedor em série procurando a mulher certa para construir um império. O que ele te disse, Amanda? Que ele estava entre empreendimentos, mas tinha conexões em tecnologia que nos tornariam ricos se eu ajudasse a lidar com algumas questões legais com investidores. A risada de Amanda foi amarga. Ele nunca teve investidores, não é? E ele me disse que estava procurando uma conexão autêntica, alguém que entendesse o lado espiritual do sucesso. Rebecca acrescentou, ele disse que estava cansado de mulheres superficiais que só se importavam com dinheiro. Enquanto ele me dizia que estava apenas ajudando uma amiga que estava passando por dificuldades financeiras, eu disse, me fez parecer um caso de caridade que ele era gentil demais para abandonar. Ficamos em silêncio por um momento, cada um processando toda a extensão do engano de Rowan. Ele não tinha sido apenas infiel. Ele havia criado personas completamente diferentes para cada relacionamento, dizendo o que achava que queríamos ouvir, enquanto tirava o que queria de cada situação. A questão agora, disse Amanda, é o que faremos a respeito. Quero que ele enfrente as consequências legais, disse Sofia com firmeza. O que ele fez conosco foi fraude financeira, manipulação emocional e sabe Deus o que mais. Homens assim não param, a menos que sejam forçados. Concordo, disse Rebecca, surpreendendo a todos com a dureza da voz. Mas também quero que outras mulheres saibam quem ele realmente é. Ele provavelmente já está partindo para novos alvos. Amanda assentiu. Eu cuido da parte jurídica. Tenho contatos no gabinete do promotor público especializados em casos de fraude. Entre nós 4, temos provas suficientes para construir um caso sólido. E eu posso cuidar do lado público, acrescentou Sofia. O mercado imobiliário tem tudo a ver com reputação e confiança. Eu sei como garantir que a notícia sobre o tipo de homem que Rowan realmente é se espalhe. Todos olharam para mim esperando minha contribuição. Pensei no homem que compartilhou minha cama por 2 anos, que me fez acreditar que eu estava construindo um futuro enquanto ele ria de mim com seus amigos. O homem que me humilhou em público e depois esperou que eu sorrisse e aceitasse. Quero que ele entenda como é perder tudo, eu disse baixinho. Não apenas os relacionamentos, não apenas o dinheiro, tudo. Sua reputação, seu círculo social, sua sensação de segurança. Quero que ele se sinta tão pequeno e impotente quanto me fez sentir. Sofia sorriu,
e não foi exatamente um sorriso agradável. Acho que podemos combinar isso. Passamos as próximas 2 horas planejando. Amanda registraria uma queixa na polícia e começaria a reunir evidências para possíveis acusações. Sofia usaria sua extensa rede na cidade para garantir que a reputação de Rowan fosse completamente destruída nos círculos profissionais. Rebecca documentaria tudo em uma postagem de blog que serviria de alerta para outras mulheres. E eu me certificaria de que ele entendesse que ações têm consequências, que você não pode construir sua felicidade sobre a dor dos outros sem, no fim das contas, pagar o preço. Enquanto nos preparávamos para sair, meu telefone tocou. Rowan tocou novamente, provavelmente ligando de algum hotel ou sofá de algum amigo que ele tivesse conseguido encontrar para passar a noite. Você vai atender? Perguntou Sofia. Olhei para a tela e vi o nome que antes fazia meu coração pular de alegria e agora me enchia de fria satisfação. Na verdade, sim, acho que sim. Deslizei para aceitar a chamada e coloquei no viva voz para que os outros pudessem ouvir. Mabel, graças a Deus. Por favor, precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Sei que cometi erros, mas... Rowan, interrompi minha voz calma e controlada. Estou aqui com Sofia, Amanda e Rebecca. Estamos tendo uma conversa muito interessante. Silêncio mortal do outro lado da linha. Sabemos de tudo, continuei. Cada mentira, cada manipulação, cada piada cruel que você e seus amigos fizeram às nossas custas, e decidimos que precisa haver consequências. Mabel, por favor. O sistema judiciário cuidará das acusações de fraude, a voz ríspida de Amanda interrompeu sua súplica. Vou registrar uma queixa esta tarde. E vou garantir que todos em nossos círculos profissionais saibam exatamente quem você é, acrescentou Sofia. Confiança é tudo nos negócios, Rowan. Você vai achar muito difícil operar nesta cidade quando a notícia se espalhar. Você não pode fazer isso comigo, disse ele. E eu podia ouvir o desespero transparecendo em sua tentativa de exercer autoridade. Isso é assédio. Isso é justiça, disse Rebecca suavemente. É o que acontece quando você trata as pessoas como objetos em vez de seres humanos. Mabel, ele tentou mais uma vez, com a voz embargada. Eu te amo. Cometi erros, mas eu te amo. Isso não conta para alguma coisa? Pensei no amor. Amor verdadeiro, não o carinho conveniente que ele me demonstrava quando servia aos seus propósitos. O verdadeiro amor era respeito, honestidade e parceria. Era ver alguém como um igual, não como um recurso a ser gerenciado e manipulado. Amor não é só uma palavra, Rowan, eu disse, é uma escolha que você faz todos os dias. E todos os dias, durante 2 anos, você escolheu mentir para mim, me usar, me fazer sentir que eu estava pedindo demais quando eu queria apenas respeito e honestidade. Isso não é amor. Isso é egoísmo disfarçado de palavras bonitas. Então é isso. Você vai destruir minha vida inteira. Não, eu disse, levantando-me da mesa enquanto as outras mulheres juntavam suas coisas. Você destruiu a sua própria vida no momento em que decidiu que os sentimentos dos outros não importavam. Estamos apenas nos certificando de que haja consequências para essa escolha. Desliguei antes que ele pudesse responder e, pela primeira vez em semanas, me senti verdadeiramente livre. 3 semanas depois, eu estava sentado em meu novo apartamento lendo as notícias da manhã quando me deparei com um pequeno item na seção de negócios que me fez sorrir. O empresário local Rowan Enzo foi acusado de múltiplas acusações de fraude. A manchete dizia: o artigo foi breve, mas contundente, descrevendo acusações relacionadas à fraude de cartão de crédito, falsa representação e manipulação financeira que afetaram diversas vítimas. Amanda foi minuciosa em sua pesquisa jurídica. Descobriu-se que o padrão de comportamento de Rowan constituía vários delitos criminais, e o gabinete do promotor foi surpreendentemente receptivo à construção de um caso. Aparentemente, ele não era o primeiro sociopata charmoso que eles conheciam. E eles gostaram de ter vítimas organizadas, articuladas e determinadas a ver justiça feita. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Você viu o noticiário? O Canal 7 vai fazer uma continuação hoje à noite sobre fraude romântica. Eles entrevistaram a Rebecca sobre o post dela no blog.
A postagem do blog de Rebeca se tornou viral poucos dias após a publicação, intitulada Anatomia de um Mestre Manipulador. Como descobri que meu namorado estava namorando várias mulheres. Ele foi compartilhado milhares de vezes e gerou centenas de comentários de mulheres compartilhando experiências semelhantes. Rebeca tinha um dom para escrever que tornou a história devastadora e fortalecedora, mostrando como mulheres inteligentes e bem-sucedidas podem ser enganadas, ao mesmo tempo em que fornecia um roteiro para reconhecer os sinais de alerta. A postagem foi repercutida por vários veículos de comunicação importantes, e Rebeca se tornou uma espécie de porta-voz acidental da conscientização sobre fraudes românticas. Ela lidou com a atenção com elegância, usando sua plataforma para ajudar outras mulheres em vez de simplesmente buscar vingança. Mas a atenção da mídia foi apenas o começo dos problemas de Hovan. A rede de Sofia na comunidade empresarial provou ser extremamente eficaz em divulgar seu caráter. Uma semana depois do nosso encontro, ele foi abandonado por 3 potenciais parceiros de negócios e teve sua filiação revogada em 2 organizações profissionais. Em uma cidade onde a reputação era tudo, ele se tornou radioativo. Tyler não se saiu muito melhor. A decisão de Emma de deixá-lo criou um efeito dominó no círculo social deles, com outras mulheres questionando seus próprios relacionamentos e exigindo ver os grupos de bate-papo dos namorados. Mais 2 casais se separaram e Tyler se viu cada vez mais isolado à medida que as pessoas descobriam seu papel em encorajar o comportamento de Hovan. Derek e os outros homens do grupo de bate-papo estavam enfrentando seus próprios acertos de contas enquanto suas namoradas e esposas descobriam a verdadeira natureza de suas noites de garotos. Acontece que as fotos da viagem a Las Vegas, que de fato haviam sido postadas no álbum compartilhado, mostravam exatamente o tipo de comportamento que todos eles negaram ter. Jantares caros com mulheres que não eram suas parceiras, festas no quarto de hotel com estranhos, o tipo de atividade que fazia suas alegações de diversão inocente soarem vazias. Mas talvez a consequência mais satisfatória tenha sido completamente não planejada. Eu estava tomando café com minha amiga Jéssica, a mesma Jéssica que estava no jantar desastroso no Japs quando ela mencionou ter encontrado Hovan em um supermercado. Ele estava com uma aparência horrível, disse ela, mexendo o café com leite pensativamente. Quer dizer, fisicamente horrível, como se não dormisse há dias. Ele tentou se aproximar de mim, provavelmente esperando que eu lhe desse uma mensagem ou algo assim, mas eu simplesmente fui embora. Eu queria dizer a ele exatamente o que pensava dele, mas, honestamente, olhar para ele já era punição suficiente. Como assim, Mabel? O homem estava fazendo compras com cupons e comprando tudo genérico. Parecia alguém que tinha perdido tudo e estava tentando descobrir como sobreviver com nada, o que eu acho que foi exatamente o que aconteceu. Era a verdade. Sem aluguel grátis e uma namorada para dividir as despesas, Hovan estava descobrindo quanto a vida realmente custava. Seus cartões de crédito foram congelados como parte da investigação de fraude, e suas tentativas de encontrar novas mulheres para apoiá-lo foram frustradas por sua reputação cada vez mais notória. A notícia se espalhou por meio de aplicativos de namoro e redes sociais, criando uma rede de mulheres que alertavam umas às outras sobre ele. Ele foi forçado a voltar a morar com os pais no subúrbio, o que não ajudou em nada seu ego já ferido. Aos 32 anos, vivendo em seu quarto de infância enquanto enfrentava acusações criminais e completo exílio social, ele finalmente estava sofrendo as consequências de suas escolhas. Mas a história não terminou com sua queda. 6 meses depois daquela noite no Japs, eu estava prosperando de maneiras que nem imaginava serem possíveis. Meu negócio de design explodiu depois que comecei a concentrar toda a minha energia criativa no trabalho, em vez de tentar administrar um relacionamento disfuncional. Eu havia conquistado 3 grandes clientes corporativos e estava pensando em contratar um assistente. Meu novo apartamento se tornou um refúgio de paz e criatividade, decorado exatamente como eu queria, sem ter que considerar as preferências ou o humor de outra pessoa. Comecei a pintar novamente, algo que havia abandonado durante meu relacionamento com Hovan porque ele sempre encontrava maneiras de interromper ou diminuir minhas atividades artísticas. O mais importante é que aprendi a confiar nos meus instintos novamente. Os sinais de alerta que eu havia ignorado com Hovan agora pareciam óbvios, e me vi capaz de estabelecer limites que nunca teria imaginado antes. Eu estava namorando novamente de forma lenta e cuidadosa, mas com uma clareza sobre o que eu queria e merecia que parecia revolucionária. As outras mulheres encontraram seus próprios caminhos para a cura e crescimento.
Sofia usou sua experiência para iniciar uma organização sem fins lucrativos focada em educação financeira e prevenção de fraudes, especialmente voltada para mulheres jovens. Amanda se envolveu em esforços legislativos para fortalecer as proteções contra fraudes românticas, usando sua experiência jurídica para defender os direitos das vítimas. Rebeca transformou sua postagem viral em um contrato para publicar um livro e uma carreira como palestrante, viajando pelo país para compartilhar sua história e ajudar outras pessoas a reconhecer táticas de manipulação. Ela encontrou sua voz autêntica de uma forma que nunca poderia ter encontrado ao ser enganada pela falsa persona de Rova. Todos nós mantivemos contato, unidos por nossa experiência compartilhada e apoio mútuo. Havia algo poderoso em mulheres que passaram por traumas semelhantes e escolheram ajudar umas às outras em vez de competir ou destruir umas às outras. Criamos nossa própria rede de apoio, construída com base na verdade e no cuidado genuíno, em vez das construções artificiais que Rovan usou para nos manipular. No aniversário de 1 ano daquele jantar terrível, eu estava de volta ao Japes. Não por acidente, mas por escolha. Decidi recuperar o espaço para substituir a memória da humilhação por uma de triunfo. Eu não estava sozinho. Sofia, Amanda e Rebeca concordaram em me encontrar lá, junto com Emma e 2 outras mulheres que se juntaram à nossa rede de apoio informal depois de descobrirem suas próprias experiências com parceiros manipuladores. Levantamos nossos copos em um brinde à sobrevivência, ao crescimento, à força que encontramos uns nos outros e em nós mesmos. O restaurante fervilhava ao nosso redor com a mesma energia daquela noite do ano passado. Mas desta vez, eu estava cercado de pessoas que realmente me valorizavam e respeitavam. As consequências, disse Sofia, levantando sua taça de vinho. A verdade, acrescentou Amanda. Para conexões autênticas, contribuiu Rebeca. A nunca nos contentarmos com menos do que merecemos, concluiu Emma. À justiça, eu disse, e aos futuros que estamos construindo para nós mesmos. Brindamos com as taças e senti um calor se espalhar pelo meu peito que não tinha nada a ver com o vinho. Assim eram os relacionamentos de verdade: apoio mútuo, comunicação honesta, crescimento compartilhado e cuidado genuíno com o bem-estar um do outro. Enquanto ríamos e conversávamos até tarde da noite, compartilhando histórias, sonhos e planos para o futuro, percebi que a traição de Rovan tinha sido a melhor coisa que já tinha me acontecido. Não pela dor que causou, mas pela força que revelou e pelas conexões autênticas que finalmente tornou possíveis. Às vezes, a pior coisa que acontece com você abre a porta para a melhor coisa que estava esperando para acontecer. Às vezes, perder tudo o que você achava que queria abre espaço para tudo o que você realmente precisava. E às vezes a vingança mais doce é simplesmente viver bem, cercado de pessoas que veem seu valor e celebram sua verdade, enquanto a pessoa que tentou diminuí-lo desaparece na nota de rodapé irrelevante que sempre deveria ter sido. Nunca mais vi Rovan depois daquele telefonema no café, mas ocasionalmente notícias dele chegavam à rede de pessoas que antes faziam parte do nosso círculo social. As atualizações retrataram um homem cuja vida havia se desfeito completamente. Alguém que ainda estava tentando se firmar em um mundo que não tolerava mais seu tipo particular de manipulação. Ele se declarou culpado das acusações de fraude em troca de uma pena suspensa e serviço comunitário, evitando a prisão, mas aceitando uma ficha criminal que dificultava o emprego. Seus pais acabaram se cansando de apoiar a recusa do filho adulto em assumir a responsabilidade por suas ações. E ele foi forçado a encontrar sua própria moradia em uma parte da cidade longe de seus antigos lugares frequentados. A última notícia que tive foi que ele estava trabalhando em uma concessionária de carros no subúrbio, um emprego que provavelmente combinava com suas habilidades de enganar, mas não oferecia nenhum prestígio ou vida fácil aos quais ele estava acostumado. Várias mulheres em nossa rede relataram ter visto perfis de namoro dele em vários aplicativos. Mas sua reputação havia se espalhado tanto que poucos estavam dispostos a correr o risco. Tyler e Dererick enfrentaram suas próprias consequências, embora menos severas que as de Rovan. Ambos perderam relacionamentos de longa data e viram seus círculos sociais drasticamente reduzidos. O grupo de bate-papo que antes era uma fonte de entretenimento cruel foi dissolvido. Seus membros se dispersaram para lidar com as consequências de suas atitudes expostas em relação às mulheres e aos relacionamentos. Mas a parte mais importante desta história não é o que aconteceu com eles, é o que aconteceu conosco. Hoje, enquanto escrevo isto no escritório da minha bem-sucedida empresa de design, estou cercado de evidências de uma vida reconstruída com base na autenticidade e no respeito mútuo.
As paredes exibem trabalhos dos quais realmente me orgulho, criados para clientes que valorizam minha experiência e me tratam como um parceiro igual para dar vida às suas visões. Minha equipe, sim, agora tenho uma equipe, é formada por indivíduos talentosos e apaixonados que compartilham meu compromisso com a excelência e a integridade. A organização sem fins lucrativos de Sofia cresceu e se tornou uma organização reconhecida nacionalmente que ajudou milhares de mulheres a reconhecer e escapar da manipulação financeira. Ela se tornou uma palestrante defensora requisitada, usando sua experiência com Rovan para evitar que outros sofram abusos semelhantes. Amanda defendeu com sucesso uma legislação mais rigorosa contra fraudes românticas em nosso estado, criando proteções legais que não existiam quando estávamos passando por nossa aprovação. Agora ela é especialista em direito de defesa de vítimas e já ajudou dezenas de mulheres a buscar justiça contra parceiros manipuladores. O livro de Rebecca se tornou um best-seller e ela está atualmente trabalhando em seu segundo manuscrito sobre recuperação e reconstrução após trauma emocional. Seus compromissos de palestras a levaram ao redor do mundo compartilhando ferramentas de cura com públicos que precisam desesperadamente ouvir que a sobrevivência é possível. Emma se tornou uma das nossas amigas mais próximas, unidas pela experiência compartilhada de descobrir que os homens em quem confiávamos não eram quem diziam ser. Agora ela está noiva de alguém que a trata com o respeito e a honestidade que ela merece. E o relacionamento deles serve como um lindo exemplo do que o amor realmente parece quando é real. Nossa rede de apoio informal cresceu e se tornou algo muito maior. Uma comunidade de mulheres que ajudam umas às outras a reconhecer sinais de alerta, celebrar sucessos e navegar pelo mundo complexo dos relacionamentos modernos com sabedoria e cautela. Aprendemos que apoiar uns aos outros não nos torna fracos. Nos torna invencíveis. Quanto a mim, não sou mais a mulher que ficava sentada em silêncio enquanto seu namorado a humilhava em público. Não sou mais alguém que dá explicações sobre situações que não são boas ou aceita menos do que merece. Agora sei meu valor e me recuso a negociá-lo. Estou em um relacionamento novamente. Um relacionamento de verdade, desta vez, baseado na honestidade e no respeito mútuo. Michael não se parece em nada com Rovan. Ele é quieto onde Rovan era chamativo, firme onde Rovan era imprevisível, genuíno onde Rovan era falso. Ele paga suas próprias contas, respeita meus limites e me trata como uma parceira igual na construção de algo lindo juntos. Mais importante, ele não me vê como um recurso a ser administrado ou uma conveniência a ser desfrutada, mas como uma pessoa completa, digna de amor e respeito. Quando discordamos, conversamos. Quando fazemos planos, fazemos juntos. Quando a vida fica difícil, enfrentamos como uma equipe. Foi isso que aprendi com minha experiência com Rovan Enzo. O amor autêntico multiplica sua força em vez de diminuí-la. Os verdadeiros parceiros se apoiam mutuamente em vez de se destruírem. E a pessoa certa nunca fará você sentir que está pedindo demais quando espera decência e respeito básicos. A mulher que sorriu e ficou quieta naquela noite no Juicepe se foi, substituída por alguém que conhece seu valor e não tem medo de defendê-lo. Nunca mais tolerarei ser tratado como inferior. E nunca mais silenciarei minha voz para preservar o conforto de outra pessoa às minhas custas. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto Rovan daquela forma, se acho que minha vingança foi muito dura. A pergunta sempre me surpreende porque não vejo o que fiz como vingança. Eu vejo isso como justiça. Eu vejo isso como uma forma de proteger outras mulheres do mesmo mal que eu sofri. Eu vejo isso como responsabilizar alguém pelas escolhas que fez livre e repetidamente. Rovan não foi vítima das circunstâncias nem um homem que cometeu erros inocentes. Ele era alguém que conscientemente escolheu enganar e manipular várias mulheres para seu próprio benefício. Alguém que riu da nossa dor com seus amigos. Alguém que viu nosso amor como uma fraqueza a ser explorada, em vez de um presente a ser valorizado. As consequências que ele enfrentou foram resultados naturais de suas ações, não punições que eu infligi por despeito. Quando você constrói sua vida com base em mentiras e manipulação, eventualmente a fundação desmorona. Eu apenas me certifiquei de que isso acontecesse o mais cedo possível, antes que ele pudesse machucar ainda mais pessoas. E essa é uma escolha da qual nunca me arrependerei. Porque do outro lado daquela dor, do outro lado daquela humilhação e traição, eu encontrei algo que eu nem sabia que tinha perdido. Eu mesmo, o verdadeiro eu. Aquela que não pede desculpas por ocupar espaço nem pede o que merece. Aquele que constrói relacionamentos autênticos e cria um trabalho que importa.
Aquele que conhece a diferença entre amor e manipulação, entre parceria e exploração. Rova Enzo me ensinou a lição mais valiosa da minha vida, embora eu tenha certeza de que não foi intencional. Você ensina as pessoas a tratá-lo de acordo com o que você está disposto a tolerar. Eu tolerei suas mentiras, seu desrespeito, sua crueldade casual, e ele foi se agravando de acordo. Nunca mais. Agora ensino as pessoas a me tratar, mostrando exatamente o que espero. Honestidade, respeito, igualdade e conexão autêntica. Algumas pessoas superam essas expectativas e se tornam parte da minha vida. Outros se revelam incapazes de um relacionamento genuíno e se afastam da consideração. É uma maneira muito melhor de viver. Então, para qualquer um que esteja lendo isso e se identifique com minha história, que reconheça os padrões de manipulação e desrespeito que eu antes aceitava como normais, quero que saiba disso. Você merece algo melhor. Você merece honestidade. Você merece respeito. Você merece ser visto e valorizado por quem você realmente é. E você tem o poder de exigir isso. Não espere que alguém mude. Não dê desculpas para comportamentos que lhe machucam. Não silencie sua voz para manter a paz. Confie nos seus instintos. Valorize o seu valor e nunca peça desculpas por esperar ser tratado com decência humana básica. Sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada com pessoas que não apreciam o que é em você. E do outro lado da coragem necessária para se afastar do que é familiar, mas prejudicial, você encontrará algo infinitamente melhor. Uma vida construída na verdade, cercada por pessoas que celebram seu valor em vez de explorá-lo. A vida está esperando por você. Tudo o que você precisa fazer é escolher,